Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer aos meus diletos amigos, Dr. Marcelo e Dr. Walter, pelo convite para estar aqui compondo essa mesa, da qual me sinto muito honrado. E gostaria de cumprimentar na pessoa do nosso presidente, Dr. Bernardo, os demais colegas que me antecederam e o que tornaram essa minha missão de falar agora um pouco mais difícil. Mas vamos lá. Bom, liberdade econômica, um tema bastante interessante, e falar sobre reflexos no direito tributário desta norma. Uma norma que já estava prevista constitucionalmente na Constituição Federal de 88, está lá no parágrafo único do artigo 170, que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Embora previsto constitucionalmente, houve a necessidade de ter uma norma que disciplinasse isso, e essa norma veio 30 anos depois da Constituição, mais de 30 anos, ou seja, já um tempo bastante razoável. E empreender no Brasil não é uma atividade fácil. Além de toda a burocracia que exige no exercício da atividade, como bem colocado pelo professor Walter, em função da desconfiança natural das relações entre fisco e contribuinte, você ainda tem todas as dificuldades e inseguranças, efetivamente, para realizar essa atividade, uma burocracia bastante razoável. Então, a norma vem estabelecer novas regras em relação a isso. É uma lei que ela trouxe uma previsão de dispensa de autorização para algumas atividades consideradas atividades de baixo risco, a extinção de restrição para horários de funcionamento. Isso sempre houve uma discussão quanto a horários de funcionamento, pode funcionar aos domingos, não pode funcionar. A norma vem e diz, não, pode sim, tem liberdade, respeitado naturalmente alguns aspectos de meio ambiente, trabalhista, horários em termos de questão de poluição sonora e tudo mais. Mas é possível, sim, o funcionamento nos horários que o empreendedor entender mais adequados. A aprovação tácita de determinados requerimentos feitos ao poder público, em caso de não resposta pelos órgãos competentes. A liberdade contratual, exceto em normas de ordem pública, esse também é um problema que a gente tem muito sério no Brasil, né? Muitas vezes você tem um contrato, mas será que aquele contrato vai ser efetivamente válido? Será que aquilo que está ali sendo negociado vai ou não prevalecer? A doutora Nayara mostrou para a gente como é difícil nos acordos de PLR, você faz o acordo, estabelece toda a regra, mas depois você não tem certeza se aquilo vai prevalecer. Algo que foi feito, teoricamente, previsto constitucionalmente, que os empregados teriam direito a participar nos lucros. Não, mas será que, de fato, as metas são metas razoáveis? Poxa, quem gera o lucro? Quem gera o lucro é quem trabalha. Quem trabalha são os empregados, efetivamente. Então, nada mais justo que eles tenham participação. Mas aí vem o fisco com toda a interpretação para falar, não, mas não necessariamente. As metas devem trazer um lucro adicional. Adicional a quê? Então, de fato, o ambiente que a gente tem é um ambiente de muita insegurança em muitos aspectos. E aí você tem que ter norma para interpretar a norma, algo que é bastante complexo. Essa lei trouxe também a questão da eficácia dos documentos digitalizados, colocando esses documentos como tendo a mesma validade do documento original. A gente tinha até então uma situação bastante inusitada. Você poderia, sim, digitalizar os documentos, mas pode ser que você precisasse do documento original. Então, ele teria que ser guardado. Você tinha que digitalizar, mas de pouca utilidade prática, porque pode ser que você tivesse ali que depois apresentar um comprovante de entrega de mercadorias, um documento no original, para que ele tivesse efetivamente eficácia. Isso está equacionado, o documento digitalizado tem agora o mesmo efeito do documento original. É claro que existem
sempre discussões quanto a isso. Mas e os documentos de crédito, os títulos de crédito, podem ser ou não digitalizados? Como será a cessão? Eu posso endossar? Como que eu vou endossar? Mas são questões naturalmente adjacentes que certamente serão resolvidos ao longo do tempo. Tivemos também, nesta norma, a previsão da sociedade limitada unipessoal, que ela tem uma característica similar à Eireli, mas não se confunde com a Eireli, porque não há exigência de um capital social mínimo. Então, hoje, é possível ter uma sociedade limitada, uma sociedade empresária limitada, similar à sociedade com sócios, efetivamente. Há a previsão de substituição do E-Social e o famigerado Bloco K por um sistema mais simplificado. É sempre importante ter aí os mecanismos de fiscalização, de verificação da atividade, mas eles devem ser racionais, como mencionado pelo professor Walter. O Bloco K ele traz um receio bem razoável para todas as empresas quanto às informações ali inseridas, pela dificuldade, efetivamente, de interpretação e dificuldade de cumprimento das exigências. Tivemos também a regulamentação de fundos de investimentos, com alteração no Código Civil, passando a prever especificamente, principalmente, a responsabilidade limitada dos cotistas de fundos ao valor das cotas integralizadas. A proteção patrimonial a sócios e administradores, essa é outra norma que, embora você tenha a sociedade limitada com essa característica, mas, de regra, você vinha tendo o Poder Judiciário, principalmente o Judiciário Trabalhista, ignorando de forma completa o aspecto de personalidade jurídica distinta da pessoa jurídica com a dos sócios, o que sempre traz o receio quanto ao empreendimento, a empreender no Brasil. E a carteira de trabalho digital. Então, não mais é necessário você ter a carteira impressa, basta ter a carteira por meio do próprio número do CPF, seria uma referência para ter a carteira de trabalho digital. Bom, essa lei da liberdade econômica, ela trouxe também uma questão dizendo, olha, aplica-se a lei de liberdade econômica na interpretação dos vários ramos do direito: direito civil, direito do trabalho, direito urbanístico, direito econômico, direito empresarial, nas normas de interpretação urbanística. Então, tem uma série de regras em que essa norma deve ser interpretada em conjunto com as demais normas desses ramos do direito. Mas excluiu expressamente o direito tributário e o direito financeiro, exceto no tocante à digitalização de documentos. Então, para direito tributário, não tem uma aplicação da norma da Lei de Liberdade Econômica. Bom, mas então isso quer dizer que eu não dependo de autorização efetivamente para funcionar, mas eu tenho que pagar o tributo? A gente vai abordar isso na sequência, e é isso que tem gerado bastante discussão quanto a esta norma. Bom, e o que, de fato, a gente tem, já adentrando ao tema específico? Nós temos lá no artigo 3º, peço desculpas, não vai dar para todos ler, mas está no material, depois posso disponibilizar, a previsão de que são direitos da pessoa natural, ou natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e crescimento econômicos do país. O primeiro, desenvolver atividade econômica de baixo risco, valendo-se exclusivamente de propriedade privada, seja própria ou de terceiros, o que exclui naturalmente as atividades econômicas realizadas em ambiente público, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. Portanto, as atividades econômicas de baixo risco não dependem de autorização do poder público para que sejam desenvolvidas. Bom, quais são essas atividades? A norma ela prevê que as atividades seriam definidas por ato do Poder Executivo,
E seria observado o ato do Poder Executivo Federal, que seria observado se não houver norma estadual, distrital ou municipal. E, na ausência de uma norma do Poder Executivo Federal, prevalecerá a resolução do Comitê Gestor, da Rede Nacional de Simplificação e Legalização de Empresas e Negócios, o CGSIM. Isso está hoje materializado na Resolução 51, de 11 de junho de 2019, que traz todas as regras, todas as atividades que são caracterizadas como atividades de baixo risco. Se houver definição, traz também lá uma previsão que, se houver definição de atividade de baixo risco em normas de caráter estadual, distrital ou municipal, o Ministério da Economia tem que ser notificado sobre a existência dessas normas, certamente para que haja uma unificação efetivamente de quais são essas atividades de baixo risco. Mas os estados, municípios e o Distrito Federal teriam competência para legislar e definir, no âmbito de suas jurisdições, quais seriam as atividades consideradas de baixo risco. A Resolução 51, ela trouxe uma questão que eu diria bastante inusitada, como normal acontecer em várias questões legislativas no Brasil. Ela trouxe atividades de baixo risco ou baixo risco A. Bom, baixo risco ou baixo risco A. E atividade de médio risco, que ela caracterizou médio risco, mas é baixo risco B. Poxa, ou é baixo risco ou não é baixo risco, ou é baixo risco ou é médio risco. Mas dizer que ela é médio risco, que na verdade é um baixo risco B, é uma inovação normativa que não me parece fazer sentido. Não entro no mérito se as atividades devem ser classificadas como médio risco ou baixo risco, mas dizer que é baixo risco B é uma inovação que não está prevista na norma. E as atividades de alto risco. Nas atividades do baixo risco A, são aquelas que estarão efetivamente dispensadas de liberação da atividade econômica, não comportam vistoria do poder público para exercício contínuo e regular da atividade. Então, não é apenas o início da atividade, são atividades que não estão sujeitas ao controle do poder público, seja para iniciar a sua operação, seja para dar continuidade na sua operação. Elas estão sujeitas, sim, à fiscalização a posteriori, mas é uma fiscalização quanto ao enquadramento da atividade como atividade de baixo risco. E isso é um ponto importante, porque ele é relevante para a definição quanto à cobrança ou não da taxa, que nós já vamos falar. Para que seja baixo risco, deve ser baixo risco também em questão de prevenção contra incêndio e pânico. E aí tem a definição que será baixo risco nessa hipótese, se realizadas na residência do empreendedor, sem recepção de pessoas, ou se, caso realizado fora da residência, em estabelecimento com até 200 metros quadrados, ou edificações sem subsolos, até 3 pavimentos e com lotação de até 100 pessoas. Além disso, deve ser baixo risco referente à segurança sanitária, ambiental e econômica. Se em área urbana, é importante também que essa atividade ela cumpra os requisitos do zoneamento urbano ou exploradas em estabelecimento inócuo ou estabelecimento que seja meramente virtual. E a própria resolução ela traz uma relação de 287 quinais que se caracterizam como atividade de baixo risco. Baixo risco A. O baixo risco B são atividades que demandam a emissão de licença e alvarás em caráter provisório para início da operação. Então, você não tem o poder público atuando logo para a liberação da atividade, mas ele atua logo na sequência. Então, haveria a expedição de um alvará provisório e, na sequência, seria feita a vistoria para exercício regular da atividade.
E atividades de alto risco, essas sim continuam demandando a vistoria prévia, análise prévia para a liberação dessas atividades. Portanto, vem a questão. As atividades econômicas classificadas com baixo risco, desde que elas utilizem exclusivamente propriedade privada, portanto, exclui as atividades realizadas em espaços públicos, estão dispensadas de atos públicos de liberação, tanto para início da operação, quanto para a sua continuidade. Sendo assim, cabe a pergunta, estariam, portanto, essas atividades sujeitas ao pagamento da taxa de funcionamento e licenciamento? Nós temos que entender que a taxa ela e se caracteriza, todos nós sabemos, como um tributo vinculado. Está lá no artigo 77 do CTN. Como tributo vinculado, ela pode ser cobrada ou pelo exercício do poder de polícia ou como um serviço público colocado à disposição do contribuinte, que seja específico ou indivisível, efetivamente. Claro, cobrança por funcionamento e licenciamento não se trata de serviço público. Nós estamos com um serviço que seria caracterizado como exercício do poder de polícia. É o controle que os órgãos públicos exercem para analisar se as atividades econômicas estão em conformidade com as normas legais, normas sanitárias, normas de meio ambiente e tudo mais. Poxa, a definição é que seriam atividades da administração pública que regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesses diversos, inclusive vinculando isso ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público. Por essa própria norma prevista no artigo 78 do CTN, a gente chega à conclusão que, se são atividades a exercício de poder de polícia, quando você tem uma atividade que depende de autorização do poder público, e se essas atividades de baixo risco não estão sujeitas à autorização, logo você não tem o quê? Você não tem o fato gerador da tributação, você não tem o fato gerador da cobrança da taxa, o que retiraria essa possibilidade de exigência do pagamento da taxa de fiscalização. Claro, a gente tem que observar as decisões do STF, especificamente a decisão proferida no recurso extraordinário 588322, que foi tomada em caráter de recurso de repercussão geral. Especificamente, ela fala no item 5 que a regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. E diz também no item 6 que, à luz da jurisprudência do STF, a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente. Bom, se o poder público não exercerá esse poder de polícia em relação a essas atividades de baixo risco, desenvolvidas em propriedades privadas, ainda que venha fiscalizar a posteriori o exercício do direito, o enquadramento efetivamente como atividade de baixo risco, a conclusão lógica é que eu não tenho o fato gerador do pagamento da taxa. Fiscalizar o exercício do direito não é fiscalizar a atividade econômica. São dois fatos totalmente distintos. É claro que ele pode, assim como ele pode, em relação a qualquer pessoa que esteja realizando uma atividade autuar, exigir a observância efetivamente das normas ambientais, das normas sanitárias e tudo mais, isso ele pode fazer em relação a qualquer pessoa, mas isso não se caracteriza como exercício do poder de polícia em relação à atividade. Então, pode até caber a exigência de multa, de punições por não cumprimento de normas, mas não cobrança da taxa por exercício da atividade econômica específica.
E a conclusão que a gente chega, portanto, é que justamente essa, não estando sujeito a esse poder de polícia para início ou para continuidade da atividade, não haverá fato gerador. Poxa, mas foi dito no início que a lei da liberdade econômica não pode ser aplicada, não pode ser oposta ao direito tributário. Sim, é fato. Mas acontece que, no momento que você retira o exercício da atividade, não há fato gerador. Não existindo fato gerador, não há cobrança. Esse é o ponto essencial. Então, embora não exista, você não deva aplicar a lei da liberdade econômica para afastar tributos e tudo mais, ele é afastado não pela existência da norma, e sim pela ausência de fato gerador em relação a essa cobrança. Então, é a conclusão que a gente chega fazendo análise desses normativos. Eu agradeço a todos pela atenção, espero que tenha ficado claro o posicionamento. Muito obrigado.